A paz de Deus, irmãs e irmãos. Meu nome é Caroline, sou daqui da cidade de Campinas. Venho aqui contar esse testemunho no canal Comunhão com Deus. Esses tempos atrás, uma irmãzinha me contou desse grupo e contou que deu seu testemunho aqui. E ali eu vi com grande alegria, sendo testemunha da obra que Deus fez e que Deus ainda há de fazer. Espero poder acompanhar, né? Que grande é a nossa alegria, não só de ver as obras se cumprindo nas nossas vidas, mas daqueles que o Senhor permite, porque aumenta a nossa fé, né? Mas é com alegria que venho aqui também contar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Minha mãe não cresceu na graça, meus avós não conhecem a graça, mas por graça e misericórdia de Deus, o Senhor veio a chamar minha mãe, já moça, com uma filha, e logo após o Senhor permitiu de eu também vir para esse mundo. E ali o Senhor permitiu de eu acompanhar um pouco ali os caminhos, né? Nos cultos de jovens, recitar, né? O Salmo 23, como toda criança, dar um pouco de trabalho para as irmãs, mas são momentos que grandemente ficaram marcados no meu coração e que eu tenho certeza que tudo isso foi para a obra que Deus tem feito até aqui, né? Agradeço a Deus que por conta cresci, longe da igreja, longe dos caminhos. A minha mãe veio se afastar também. E ali, eu, a, eu já não tinha muito conhecimento, mas sempre tive temor das coisas de Deus. Mas vinha dar trabalho para minha mãe, mas sempre via minha mãe com um véu na cabeça. Às vezes chegava de noite, de madrugada, e ali minha mãe colocava o véu na cabeça e a acusação começava na vida dela, porque a gente sabe que nós temos dois caminhos, e se não estamos em um, nós estamos em outro. Então, a porta fica aberta para aquele, ele entra, ele também não pede licença. Então, ali a acusação começava, e minha mãe com o véu na cabeça. E foi assim por muitos anos. Eu sempre vi o temor da minha mãe, eu sempre vi ela buscar um socorro, mas não tinha força de voltar. E ali começou a nossa guerra. Ali começou uma guerra muito grande na minha vida, depois que eu completei meus 17 anos, 16 para 17 anos. Conheci uma amiga que veio falar para mim, né, vamos para a igreja, e ali realmente começou a minha guerra, porque só o Senhor sabe que começou aquela guerra existencial, o que você está fazendo nesse mundo, você não se encaixa aqui, você não se encaixa ali, acaba com a tua vida, enfim, ali o Senhor permitiu uma guerra muito grande, a qual veio uma grande angústia de estar nesse mundo, e ali eu comecei as tentativas enfim, né, aliviar aquela aflição que estava dentro de mim. E, e ali comecei a enfrentar vários problemas, cheguei a passar por psiquiatra. E ali fui, Irmandade. E comecei a tomar remédio. E um dia eu fui para a igreja, só que era como eu já não tivesse, como se não houvesse nada dentro de mim, não lembro da palavra. Sei que eu cheguei, estava conversando com um amigo, e do nada falei para ele, falei assim, hoje eu acabo com a minha vida. E ele, para com isso, Carol. E eu falei assim, não, hoje eu vou acabar com a minha vida. E ali, naquela hora, peguei, passou o tempo, conversamos, entrei na minha casa, deitei na minha cama. E ali, estava quase dormindo, veio algo que disse, você não disse que ia acabar com a tua vida? Aí eu falei, é verdade. E os medicamentos ficavam todos né, ali para mim na hora que tinha que dar o horário, eu tinha que tomar. Eu tomava 4 para dormir, um para levantar, dois de tarde e um à tarde que era o pior, que era perto das 5, 6 horas, que era um pior, que me deixava muito zonza, eu esquecia das coisas, enfim, era muito forte os medicamentos, e ali eu comecei a tomar todos os que tinham ali, foram 32 comprimidos, e ali eu peguei e falei, na hora que eu terminei de tomar, eu falei pro Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe que eu não quero, mas eu não aguento mais. E eu fiquei quietinha no meu quarto, a porta do meu quarto já era arrombada, porque muitas das vezes eu dava muito trabalho, então
as pessoas tinham que abrir a porta de alguma maneira. Então, ali foi que eu falei, eu não vou morrer sozinha, eu vou chamar minha mãe. Aí eu gritei pra minha mãe, falei, mãe, minha mãe, o que você fez agora? Aí ela entrou no meu quarto, eu falei pra ela, vamos pro hospital. Eu falei, não, mãe, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Se for pra eu ir, eu vou. E se não for, eu vou ficar. Mas em tudo vai ser feita a vontade de Deus, eu vou arcar com o que eu fiz. E ali eu, na hora que eu deitei, irmãs, antes de acontecer isso, eu falei pro Senhor, seja feita a tua vontade. E eu senti como se alguém me desse um soco nas costas e eu vomitei. Foi quando eu gritei pra minha mãe. Eu vomitei só espuma ali naquela hora. Aí minha mãe ficou desesperada, por quanto eu dormi 3 dias. Foram 3 dias, eu tinha reflexo de alguém me dando banho, de alguém me dando comida, me levando do meu quarto para a sala. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem foi que uma hora eu estava no meu quarto e eu abri meus olhos e eu vi a minha mãe, meu sobrinho e minha irmã na porta, e minha irmã chorava muito. E eu via como que meu sobrinho consolasse a minha irmã, e minha mãe olhava para mim sem saber o que fazer, né? Como se eu estivesse realmente morta ali naquele lugar. De certa maneira, quando a gente passa por isso, a gente morre sim, mas o Senhor tem misericórdia, né? De nós. E ali, passaram 3 dias, eu acordei e eu fui pro meu quarto. Eu tinha ganhado uma certa coisa ali, eu fui pro meu quarto escutar. Sentia o que aquilo teria que me passar. E enfim, era uma mensagem que Deus falava assim, que Ele entendia o que estava acontecendo. E ali eu entendi que Deus já estava me visitando, que Deus já estava na minha vida, que Deus não permitiu que a morte chegasse porque Ele era vida e Ele queria me dar essa vida. E ali minha mãe entrou no quarto e falou assim, filha, teve uma hora que você estava dormindo e sua irmã chorava muito. E o seu sobrinho veio e falou assim, mãe, por que que você está chorando? Você não está vendo que ela está sentada no colo de um anjo? Aleluia. E ali começou a obra de Deus na minha vida. Ali, passados os dias, Irmandade, eu fui. Eu acho que no outro dia eu tive que ir no psiquiatra porque eu tinha que pegar a medicação. E ali eu fui ainda muito dopada, só o Senhor sabe. E ali entrei naquela sala. Ele olhou assim pra cara da minha mãe. E ele falava, nossa, como ela tá calminha. Nossa, né, mãe, que diferença. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não vou mais tomar isso. Se alguém que olha pra minha cara, Senhor, fala que eu tô calma depois de quase ter morrido, isso não é da tua parte, Senhor. Eu não quero isso pra minha vida. Eu vou parar, Senhor, me ajuda. E daí em diante eu parei com a medicação. E ali o Senhor foi fazendo obra na minha vida. Foi me ensinando. Eu sempre ia pra igreja, sempre dava glória a Deus. Sempre chorei muito. Independente de sentir se Deus falava ou não comigo, eu sempre fui grata a Deus de estar ali naquele lugar, porque eu sabia que dentro de mim não tinha merecimento nenhum. Que aquilo ali era a misericórdia de Deus. E ali, passados anos, Irmandade, eu fiquei 8 anos, de 8 para 9 anos, testemunhada até o Senhor completar a obra e me chamar nessa graça. Foram muitas, muitas coisas que Deus fez na minha vida. Nossa, eu nunca pensei que o Senhor fosse fazer tão grandes obras comigo, porque eu sabia de onde eu tinha vindo, mas o Senhor também sabe o porquê, né? Que Ele tem essa misericórdia, esse amor conosco. Ele foi passado o tempo, o Senhor foi permitindo muitas coisas na minha vida, até foram muitas coisas, Irmandade, muitas coisas que o Senhor vai falando com a gente vai se distanciando, mas ali o Senhor foi permitindo e eu fui aprendendo a temer a Deus, a amar a Deus, a não me acovardar diante das coisas de Deus, que ali no meio o Senhor fala que nós somos luz nessa terra e realmente o Senhor mostrou que mesmo estando entre coisas que não agradavam Ele, Ele sabia o que estava ali dentro e Ele teve a misericórdia de muitas vezes dessa luz brilhar em alguns lugares
que eu entrei. Então, eu agradeço muito a Deus nessa parte que... E ali passaram os anos, eu vinha sentir de... O Senhor permitiu uma parte que eu também quase fui embora. Eu fui para Sorocaba, na época eu morava numa cidade chamada Pilar do Sul, e eu fui para Sorocaba com umas amigas, e nós estávamos conversando, Irmandade, que... E ele conversava e veio uma pergunta para mim, falava assim, Carol, se você morresse hoje, para onde você acha que você iria? E eu falei, eu acho que eu iria para o inferno, porque eu conheço a palavra de Deus e, e eu sei que eu não estou dentro dela. Então eu acho que eu iria para o inferno. E ali nós conversamos, nosso assunto mesmo estando no mundo, sempre gostei de falar das coisas de Deus. Nunca fui aquela, mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não pode falar de Deus. Eu falei assim, então quando eu vou falar de Deus? Se eu não me vejo ainda, não sei ainda o tempo que o Senhor vai levar para libertar minha alma, quando eu vou falar de Deus? Então eu nunca fui essa de não tem hora para falar de Deus. Não é hora de falar de Deus, sempre foi hora de falar de Deus. Então essa parte também agradeço ao Senhor pelo que Ele colocou no meu coração desde lá, no tempo da loucura. Mas enfim, ali estávamos conversando, e ali no outro dia eu retornei para minha casa e fui encontrar uma amiga que tinha vindo de São Paulo, e ela estava na casa da avó dela, e ali ela passou em casa, e ela me chamou para fazer uma parte, a qual não sinto alegria de falar, e eu falei para ela, não, espera, deixa eu terminar de comer. E ela, não, vamos, depois você almoça. Eu falei, então tá bom, ali fizemos, e eu voltei e comecei a comer, e ela estava na cozinha, minha mãe no quarto, e eu no meu quarto. Na época eu usava aparelho, então eu não gostava de comer muito perto das pessoas. Então ali eu catei, comecei a me engasgar, e eu fui correndo pro banheiro, e ali eu já estava realmente sem ar, e eu falei assim, meu Deus, tem 2 pessoas na cozinha, uma pessoa no quarto, e eu vou morrer sozinha aqui no banheiro, porque eu já estava sem ar, eu não conseguia nem gritar. Eu falei, Senhor, não permita que isso aconteça. E eu sentia uma risada muito forte ali, rindo na minha cara, e eu falava, Senhor, me ajuda. E eu consegui dar um grito, aí veio a minha amiga, com o namorado dela na época, veio a minha mãe, entrou no banheiro, e ali vamos pro hospital, e eu dava sinal de que não dava tempo, e minha amiga catava nas minhas costas, tentava bater, e ali já não dava tempo mais, eu já tremia muito, que eu já não tinha mais ar, e eu falava, Senhor, eu vou morrer assim, Senhor. Eu sei que eu não fiz a tua vontade, eu vou morrer assim, Senhor. Eu não fui uma boa filha, eu não fui uma boa irmã, eu não fui uma boa tia, Senhor. Eu não fiz aquilo que meu coração queria que eu fizesse, Senhor. Eu não fiz, Senhor. Eu não consegui te servir nessa terra, Senhor. O que vai ser de mim, Senhor? E ali eu falava para Deus, olha, Senhor, como que eu vou embora assim? E eu senti aquela voz falava que foi um osso que engasgou na minha garganta. E eu senti algo dentro de mim falava assim, empurra esse osso. E eu falava assim, não, é o inimigo, porque eu já senti uma risada muito grande ali naquele lugar, aquele banheiro era rodeado de risada, e eu falava assim, não, Senhor, ele quer que eu morra. E eu sentia aquela voz dentro de mim falando, empurra, e eu tentava tirar pra fora, e eu sentia o osso, mas eu não conseguia pegar. Aí eu falei, Senhor, já não tenho mais força, eu vou empurrar isso. Aí na hora que eu empurrei, o ar voltou e eu agradeci a Deus. Foi um choro que eu nunca mais tive na minha vida. E ali eu comecei a falar, Senhor, eu quero mudar de vida. Olha isso que me aconteceu, Senhor, eu quero mudar de vida. E a minha irmã, o Senhor fez uma obra muito linda na vida dela, a qual eu comecei a ficar testemunhada, ela não ia para a igreja. E eu comecei a ir para a igreja, sempre chamava, ela nunca ia comigo. Mas ali um dia, eu não sei dizer quando, porque foi uma obra muito rápida também que Deus fez na vida dela, assim como foi na nossa irmã aqui de Campinas que ela contou. Ela foi 3 vezes para a igreja, na terceira o Senhor falou para ela que enquanto ela não pedisse o batismo, ela não sairia de dentro da igreja, ela não conseguia sair. E aí ela pediu, e o Senhor grandemente usou ela na face dessa terra, usa ela. Tenho grande alegria naquilo que o Senhor traz diante dela para passar para mim e para tantas outras pessoas. E ali eu só pensei nela, eu falei, não, vou chamar minha irmã vai vir aqui orar, o Senhor vai falar alguma coisa. E ali, isso foi numa terça-feira, numa quarta ela não podia ir, e numa quinta ela foi, e ali ela foi, e ela falava, o Senhor tomava ela, e falava, eu perdi minha paciência com você. Quantas vezes eu já te falei, e ali o Senhor falava bravamente ali, né?
E eu peguei e saí daquilo, aí eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu já tinha tido um convite para vir morar aqui para Campinas. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô indo embora. Porque se Deus perdeu a paciência comigo, não vai ser aqui, não vai ser lá, não vai ser em nenhum lugar. Então eu tô indo embora desse lugar, eu não quero mais ficar aqui. Ali eu já tinha dado muito trabalho, eu realmente eu queria mudar a minha vida, mas não sabia como, não sabia o que seria. E ali, de certo, foi que eu comecei a arrumar todas as coisas que eu tinha, as poucas coisas que eu tinha, comecei a colocar, e a gente não tinha dinheiro, meu avô morava em outra cidade, e ali a minha mãe ligou pro meu avô e pediu para ele se ele poderia ir lá para nos dar um dinheiro. E Deus é tão grande, a vontade de Deus ela é tão perfeita na nossa vida, que a gente acha que é a nossa, mas é a de Deus que está sendo feita, que ali o meu avô apareceu no mesmo dia com aquele dinheiro, e eu peguei e falei para minha mãe, então eu vou, mãe. Catei na época, eu acho que eram R$ 60 que tinham me dado, e deu na sexta-feira, eu já estava com as coisas arrumadas, eu falei assim, no sábado eu vou embora, né? Então, ali foi, e foi chegando perto da hora do culto, da comum ali do Nova Pilar, foi chegando perto da hora do culto, e começou a me dar uma aflição muito grande, eu falei assim, eu vou pra igreja. Eu falei, mãe, vamos comigo? Na hora que eu falei, mãe, vamos, minha mãe falou, vamos. Aí cheguei, na hora que eu sentei ali naquele banco, o Senhor já começou a me visitar muito, muito bravamente, eu chorava muito com o hino, nossa, o Senhor me visitava muito, muito, muito. E ali eu falava, Senhor, né, tô aqui sem saber o que vai acontecer, mas eis-me aqui, né? E ali o Senhor falava, na palavra, o Senhor falava assim, o inimigo fez um X na tua casa. Ele declarou que era morte, mas eu te falo, é vida. E também te digo, a minha ira dura por um momento, mas o meu amor dura pela eternidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ali, ele falava assim, filha, pode ir, não vai ser fácil, mas eu sou contigo. Glória a Deus. E ali, eu vi que é minha confirmação. E saindo dali, grandemente o Senhor teve misericórdia de uma parte que também me alegrou muito de saber que realmente era Deus na minha vida. E voltando um pouco atrás, até chegar a essa caminhada aqui, teve um dia que Deus usou da minha irmã, ela entrou dentro de um quarto que eu estava, e ali ela começou a falar, Carol, você crê que Deus vai mudar as suas vestes? Isso um ano antes, Irmandade. Um ano e pouquinho antes disso tudo acontecer, até chegar nesse dia de buscar a palavra para poder vir embora. Ela falava assim, você crê que Deus vai mudar os seus caminhos? Deus vai mudar as suas vestes, até o jeito de você falar, Deus vai mudar. Deus vai mudar o teu guarda-roupa. E ela foi falando ali, foi falando, Deus vai te levar para uma cidade que você vai chegar e vai falar assim, Senhor, mas eu não conheço nada aqui. Eu não sei andar aqui. Mas o Senhor já vai estar com a porta aberta para você. Você não vai precisar procurar emprego. Mas, Senhor, não sei fazer nada. O Senhor já vai estar ali. Você vai ter um carro para te buscar e para te levar. Glória a Deus. O teu casamento está ali. E eu falei, Senhor. E ela falou assim. E tem alguém dentro do mercado agora para confirmar isso que Deus te fala. Que está fazendo algo que vai trazer aqui. E ali, antes dela sair do quarto, ela falou, abre a Bíblia em tal lugar. E ali estava escrito, mais ou menos assim, Irmandade, não lembro. Mas é não duvideis do que os meus servos vos falam. Alguma coisa assim, Irmandade, não me lembro mesmo. Mas era aquela palavra falava, não duvideis. E ali a gente indo pra cozinha, o meu avô chega com uma compra. E a primeira coisa que ele olha pra mim, ele fala, filha, que número você veste? E ali eu já comecei a chorar, já vi que era da parte do Senhor verdadeiramente. Não tinha muito entendimento, ainda como não tenho, mas o Senhor nos ensina dia a dia. E assim foi, Irmandade. Cheguei nessa cidade, eu sou nascida aqui em Campinas, morei muitos anos em Hortolândia, mas eu não conhecia nada em Campinas, por ter saído de Hortolândia com 13 anos, então não tinha, né, muitas coisas. Aí fui morar em Hortolândia com uma pessoa que não era muito amiga minha, era uma colega que conhecia sim, mas os planos de Deus, os caminhos de Deus são perfeitos, né? Fui ali para Hortolândia e ali cheguei,
Com 3 meses eu falava para o Senhor, Senhor, mas tu falou que a porta ia estar aberta aqui, eu ia buscar a palavra, e o Senhor falava assim, não volta, não volta, eu te tirei do Egito, eu te tirei da escravidão, não volta, eu tô contigo, não volta. E ali o Senhor também permitiu um testemunho muito bonito na casa que eu fui morar, a qual o Senhor me colocou muita paz, era muito humilde, irmandade muito humilde, de não ter vidro, de passar muito calor, de pernilongo, e ali o Senhor me deu uma humildade que eu achei que eu não tivesse. O Senhor colocou paz no meio de toda aquela aflição, vamos dizer assim, né? Que era de alguém que não conhecia aquilo, que era de alguém que lá atrás não suportaria, mas o Senhor é aquele que ele coloca, né? Aquilo que Ele quer na nossa vida para nós termos aquilo que nós precisamos ter na Irmandade. Então, nessa parte, eu agradeço também a Deus. E ali foi passando o tempo, um amigo meu de Sorocaba pegou e mandou uma mensagem para mim e falava assim, Carol, tem um emprego aqui, num cinema tal, e eles estão contratando, mas eles precisam que você venha até quinta-feira. Isso era uma segunda-feira, Irmandade. E ali eu falei assim, meu Deus, mas tu me tirou de lá, Senhor, para eu vir para cá, para voltar para lá? Não, Senhor. Então, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá um sinal. E eu comecei a falar sozinha dentro daquela casa. Senhor, me dá um sinal, Senhor, como isso, Senhor? O Senhor sabe que eu quero trabalhar, que eu quero ajudar minha mãe. O Senhor sabe de todas as coisas, que eu quero ter responsabilidade na minha vida, Senhor. Então, Senhor, me ajude. E ali eu desliguei meu celular, falei para ele, fiquei de dar essa resposta para ele até quarta-feira. Aí eu desliguei meu celular, tinha cantado um hino e dobrei meu joelho e comecei a falar com o Senhor, para o Senhor me dar um sinal, mandar um sinal de que era para mim ir ou para mim ficar, porque o Senhor sabia, né? Eu já tinha mandado alguns currículos ali com a moça que morava ali comigo, já tinha mandado alguns currículos ali para mim. E ali eu falei para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, o que vai ser? Eu vou ir, vou voltar. Já comecei a ficar envergonhada, porque falei, eu vim com a palavra, o Senhor falava para não voltar, e agora o que eu faço? O Senhor, fiquei confundida ali naquele momento. E ali eu liguei meu celular já, né? Falei, vou ligar meu celular aqui. Quando eu liguei, a primeira mensagem que tinha no WhatsApp era da moça que morava comigo, falando, Carol, você tem uma entrevista segunda-feira, que era a outra segunda. Eu falei, santo Deus, né? Deus na minha vida, porque quem, né? Irmandade de Deus é o Deus do já, né? Ele não é o Deus do. Ele é Deus do já, ele não deixa a gente confundido mesmo nessa parte. Eu já liguei para o meu amigo. De certo é que eu agradeço a Deus que eu fiquei nesse emprego 3 dias, Irmandade, 3 dias. Mas ali o senhor sabe, né? O senhor sabe todas as coisas, foi muito difícil. Eu fui trabalhar num asilo de Campinas aqui. Não, perdão, foram 4 dias. Fui trabalhar no asilo daqui de Campinas. Só que um serviço muito pesado, muito difícil. Não que o Senhor não pudesse me capacitar para aguentar aquilo, mas começou uma perseguição muito grande por conta da encarregada. E, e eu ali falei para o Senhor, Senhor, me perdoa, mas se for a porta que tu abriu, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou fechando, Senhor, porque eu não aguento isso daqui, não. E ali o Senhor permitiu de eu vir para Campinas. Nesse tempo, eu conheci uma pessoa, eu vim morar para cá. E ali o Senhor cumpriu aquela palavra na minha vida, que aí eu consegui. Isso eu saí do serviço, foi numa quinta-feira, se eu não me engano, numa quinta para sexta-feira. Numa segunda-feira eu já estava empregada aqui em Campinas, fui trabalhar no mercado, qual era uma amiga da pessoa que estava ali comigo. E ali o Senhor cumpriu aquela palavra de que não precisaria me preocupar, Irmandade, que por quanto eu teria um carro para me buscar e para me levar, e assim o Senhor cumpriu. Eu ia para o meu serviço de carro, voltava de carro, e ali até quando o Senhor permitiu, e eu agradeço muito a Deus, Irmandade, que até aqui foi muito difícil, o Senhor o sabe, mas o Senhor nunca deixou a porta fechada na minha vida, ainda que não tinha merecimento, o Senhor às vezes permitia de ficar 1 mês, 2 meses, mas nesse tempo o Senhor sempre me ajudou. O Senhor nunca deixou o desespero realmente bater ali até aquele momento, né? E toda vez que o Senhor abriu uma porta, era algo que era só o Senhor mesmo para ter misericórdia e amor para fazer, que por quanto eu pegava um ônibus, já descia na frente do meu serviço, nunca fiquei perdida, nunca cheguei, eu pegava o ônibus na frente da minha casa e parava na frente do serviço, então nessa parte é o Senhor mesmo, Ele cumpriu aquilo que eu não ia precisar me preocupar, naquele lugar que eu não conhecia, porque Ele me ajudaria, então chegou a cumprir mais uma vez.
E ali eu agradeço a Deus que o tempo foi passando, eu fui chegando aqui em Campinas, e eu escutava toda a Irmandade falar que Deus falou comigo, e mandou eu fazer isso, mandou eu fazer aquilo, e eu falei, Senhor, como é a tua voz? Como que o Senhor fala? Porque não tinha entendimento, Irmandade, o Senhor já tinha falado tanto, mas quando a gente não tem entendimento, não adianta. E teve um dia que eu fui aqui perto de casa, tem um acampado, tem um mato aqui, e eu fui andar ali e fui conversando com o Senhor, falando para o Senhor, Senhor, queria tanto que o Senhor usasse de mim, Senhor. Queria tanto ouvir tua voz, Senhor. Queria tanto ouvir tua voz, Senhor. Queria que tu falasse no meu coração e me mandasse fazer alguma coisa, né? E ali eu já comecei, eu tinha feito minha marmita para ir trabalhar, trabalhava numa padaria ali no centro de Campinas. E ali fui fazer minha marmita para poder trabalhar, já tinha feito, perdão. E começou a vir, come uma linguiça, que era a mistura que tinha ali, né? E ali naquele mato mesmo começou a vir, come uma linguiça. E eu pensava comigo, né, Irmandade? Eu não vou comer, eu não vou comer todas que estão ali, né? Mas não vou comer agora. Mas é um desejo muito grande, Irmandade, de comer aquilo. E eu falei assim, meu Deus. Mas porque eu falei, então tá bom, vou comer uma linguiça, né? Porque realmente eu estava com vontade de comer. Então, é aquela coisa, quando a gente faz a marmita, a gente já fica esperando a hora de comer. Senhor. Mas enfim, Irmandade, fui. E cheguei ali, saí daquele lugar e fui. Peguei a minha marmita, abri, né? E comi, né? E guardei a minha marmita. E eu tinha costume, Irmandade, de sempre parar no ponto na frente do meu serviço. Só que esse dia, na época, eu tinha um vício. Eu falei assim, eu vou parar aqui, eu já desço fazendo isso. Que aí pronto. Desci do ônibus. E ali eu fui andando, Irmandade, e vi um morador de rua. E eu falei, Senhor, o que eu poderia fazer, Senhor? O que eu poderia fazer, Senhor? E fui embora, eu não tinha dinheiro, Irmandade, não tinha como. E ali eu dei uns 3 passos, o Senhor falou, a tua marmita. O Senhor falou no meu coração, glória a Deus, o Senhor me trouxe aquela marmita. Aí eu voltei ali, acordei aquele senhor, e ali chamei ele, né? E ali entreguei, e toda honra e toda glória no nome do Senhor. Mas quando eu me levantei, parecia que todo mundo estava olhando para mim. Eu agradeci a Deus, porque se a gente quer ser reconhecido nesse mundo, não é por nós, é pelo nome do Senhor. E isso, a bondade ela grita o nome de Deus em todos os lugares onde nós estivermos ali fazendo a vontade de Deus. O nome dele está sendo gritado, está sendo exaltado, está sendo glorificado ali. Porque nós não temos, Irmandade, nós não temos capacidade, eu não me vejo capacitada para fazer o bem que eu quero. Então é o bem que o Senhor quer. Ele me capacita para isso e assim é com todos nós, né? Então eu agradeço o Senhor que, passando o tempo, o Senhor foi permitindo, eu fui ficando testemunhada. Muitas obras foram acontecendo na minha vida. Irmandade é muitas obras, mas eu vou tentar resumir até o caminho até aqui. Que aí o Senhor foi permitindo. Eu queria muito, teve um tempo que eu queria muito sair da casa onde eu estava. E eu queria muito um canto meu. E eu comecei a pedir para o Senhor. E eu lembro que um dia eu estava na rua, o Senhor me visitou e o Senhor falava assim no meu coração: você vai passar por uma prova muito grande, mas eu sou contigo. Você vai passar por uma tempestade, mas eu sou contigo. E ali eu comecei a chorar e falar para a pessoa que estava comigo: o Senhor está me visitando e está falando que eu vou passar por uma prova muito grande e sozinha. Aí a pessoa falou: não tem como você passar sozinha. E ali aconteceu uma briga na casa onde eu estava, e eu fui para casa de uma amiga no mesmo lugar. E essa amiga quase não ficava em casa, o filho dela também não. E ali foram noites chorando sozinha. Assim o Senhor cumpriu aquilo que que ele estava me falando. E ali foi passado, Irmandade, um tempo, os dias os quais o Senhor permitiu. E eu comecei a procurar casa, e eu via apartamento, via as coisas, via tudo. E eu falava, Senhor, eu queria tanto um canto para mim morar, Senhor, mas eu não tenho condição, Senhor, eu não tenho nada. E ali fui procurando, fui procurando. Aí teve um dia que o Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, ele sempre usou minha irmã nessa terra para me aconselhar, para me direcionar em alguma parte. Aí minha irmã veio para cá e falou para mim, Carol, pede perdão e volta atrás. Que Deus ele vai trabalhar, o que ele tiver que fazer, ele vai fazer, mas pede perdão e volta atrás. E eu falei, eu não volto mais para lá. E ela falou assim, não, você vai voltar. E ali fiz aquilo, pedi perdão, voltei para trás, mas continuei com aquele sonho, eu ia trabalhar. E todo mundo fala, não,
você tem que sair de lá mesmo. E eu falava, Senhor, eu quero, mas eu não... E aí tirei essa coisa na minha cabeça. Aí todo mundo falava, não, você tem que sair. Eu falava que sim, mas eu tinha tirado aquilo da minha cabeça, porque eu não tinha condição, Irmandade, não tinha nada, não tinha um prato. Não tinha condição, eu ganhava por dia. Então, para mim era impossível. Aí teve um dia que uma pessoa veio, qual morava comigo, veio e falou assim, olha, tem uma mulher que está alugando um apartamento aqui. Você não quer ir falar com ela? Eu falei, não, eu vou sim, né? Na minha cabeça eu falava, eu vou sim. Mas dentro de mim, não tinha. Né? Porque eu falava o tempo inteiro, não tenho condição, não tenho condição. E ali, por quanto eu estava no meu serviço, que é aqui na frente de onde eu moro, e o ponto também é na frente, só que do outro lado da rua. E ali aquela mulher estava ali conversando, e começou uma aflição muito grande de tomar meu coração para ir conversar com aquela mulher. Na hora que eu vi, eu já estava na frente dela. A gente já estava combinando o valor do aluguel, o dia que eu iria pegar a chave para conhecer o apartamento. E ali veio uma certa alegria, mas na mesma noite veio uma grande aflição, que eu falei, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Eu aluguei um apartamento, eu não tenho uma cama para dormir, eu não tenho um fogão para fazer comida. Eu só tinha, Irmandade, eu só tinha comprado um guarda-roupa, que foi com um acerto de um serviço que eu saí. E eu falei pro Senhor, eu falei, e agora, Senhor? O que vai ser de mim? Eu não tenho nada, eu vou ficar com um apartamento, vou ficar com coisa. Mas eu ganhava por dia, vou pagar isso de aluguel, Senhor. Como que eu vou comprar as outras coisas? E eu falava, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. O que vai ser? Aí chegou o dia da moça vir entregar a chave para mim, eu tava com R$ 300 do aluguel, mas não era essa quantia. Mas eu já tava em mãos, então eu falei para ela, eu vou dar essa quantia, quando eu terminar de dar o resto eu entro na casa. Aí ela veio, me pegou ali, a gente veio para subir para conhecer o apartamento, Irmandade. Eu agradeço a Deus que eu vi Deus muitas vezes na minha vida, mas quando eu entrei nesse lugar, nesse apartamento onde eu estou, eu eu senti verdadeiramente que esse Deus, ele é Deus do milagre, ele é Deus daquilo, ele tira de onde não tem. E na hora que eu pisei meus pés aqui, eu entrei, tinha uma mesa com cadeira, tinha sofá, na cozinha tinha uma geladeira novinha, um fogão, tinha prato, tinha copo, tinha garfo. No quarto tinha uma cama, só não tinha um guarda-roupa. Aleluia, Senhor. Eu agradeço a Deus que ali eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu vou terminar de te dar. E assim eu entro, ela, não, de jeito nenhum, pode entrar agora. Você quer ficar aqui, pode entrar. E a coisa mais linda, Irmandade, tinha cortina, tinha tudo. O apartamento estava novinho. Glória a Deus. E essa obra, Irmandade, eu conto com muita alegria, que aqui o Senhor fez muitas obras na minha vida. Aqui o Senhor apareceu muito, muito, muito. Os irmãos, desculpa o tempo que eu tô tomando, mas é muita alegria contar essa obra. E eu sei que o Senhor fez na minha e faz naquele que crê. Às vezes naquele que não tem nem condição de crer, mas o Senhor, quando Ele quer operar, não é o homem que impede, não é ninguém que impede a misericórdia dele nas nossas vidas. Então ali o Senhor fez muitas obras, eu cheguei a ficar desempregado um tempo e eu falava para essa dona do apartamento, olha, pega teu apartamento de volta, eu não sei quando eu vou ter dinheiro para te pagar. E ela falava assim, fique em paz, você é um anjo que Deus colocou na minha vida para cuidar do meu apartamento. E ela não é dessa denominação, tampouco de outra qualquer evangélica, mas o Senhor usa de quem Ele quer, né? Mas eu agradeço ao Senhor, que aqui o Senhor grandemente foi fazendo obra, até um dia que eu comecei a me entortar de novo, e ali já não tinha mais força de ir para a igreja, e tinha uma moça aqui na frente, uma senhora aqui na frente, que eu sempre que eu via ela, o Senhor falava no meu coração, ela tem alguma coisa aqui para você. E eu não tinha emprego, eu falava, é um emprego. E eu já tinha ouvido falar que ela era gerente de uma padaria. E eu falava, é um emprego, Senhor, é um emprego. Mas eu vou ficar em paz, eu não vou pedir. O Senhor fala que ainda com tudo que eu aprendi na minha vida, desde pequena, eu aprendi que o crente, ele não pede nada para ninguém. Ele não sai pedindo e contando as coisas para os outros. Ele espera no tempo de Deus. Então isso eu sempre aprendi. O Senhor nunca permitiu de eu ir contando, de eu ir pedindo. O que eu conseguia fazer, eu ia lá, fazia. O que eu não conseguia, eu entregava na mão de Deus. E ali foi passando o tempo, Irmandade. E, e lá em Pilar teve um dia que eu fui numa reunião, que foi a primeira vez que o Senhor falou face a face comigo, antes de muitas coisas acontecerem. E o Senhor falava, tinha um irmão
um servo de Deus muito usado ali naquela noite, numa reunião em casa, na casa de um amigo meu, qual Deus também chamou ele, que eu fico muito alegre com essa obra que Deus fez na vida dele. E ali nós estávamos, e aquele irmão foi pregando de um em um, e chegou na minha vez, eu sempre pedi um abraço para o Senhor, e chegou na minha vez, aquele irmão olhou para mim, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele apontou para a irmã e falou assim: irmã, dá um abraço na minha filha. E ali o Senhor me deu um abraço, quanto eu tanto pedia para Deus. E ali foi passando, aquele irmão foi me passando muitas coisas. E o irmão, uma coisa que aquele irmão falou para mim, ele falou assim, o Senhor falou, né? O Senhor falou assim: filha, você está como Jeremias. O Senhor te tem como um vaso. E o Senhor é teu olheiro. E ele falava: o Senhor, você é um vaso a qual o Senhor vai adornar. O Senhor está te fazendo e o Senhor vai te transformar num vaso de honra. E ali ficou aquela 8 de Jeremias na minha vida, marcado na minha vida, qual eu escutava, eu lembrava. E eu sempre falava para o Senhor: Senhor, não volte atrás, Senhor, cumpra essa palavra na minha vida. Que foi a primeira vez que o Senhor falou face a face comigo, e grandes promessas o Senhor fez naquele dia na minha vida. E são as promessas que eu guardo, eu agarro, eu coloco no meu coração, que eu tenho certeza que o Senhor está cumprindo e há de cumprir todas elas. E ali foi passando o tempo que eu sentia aquilo daquela irmã, daquela pessoa, eu não sabia que era irmã, depois eu vim saber que era uma irmã nossa. E eu conversando um dia com um porteiro que também era irmão, eu contando, ele falava assim: nossa, bem que eu via que você era diferente. E na minha cabeça tinha: não tem como ninguém me ver diferente, porque eu não faço as coisas diferentes, eu sou como todo mundo, né? E ele falava: tem uma irmã que quer te passar uma parte, ela fica te perguntando de você, eu acho que ela tem uma parte para te passar. E eu falei assim: tá bom. E ali eu conversando com ele, numa grande aflição, né? Porque eu já via que eu estava fraca, que eu não conseguia ir mais para a igreja. Não era foi diferente das outras vezes, a qual o Senhor apertava de um lado e já corria. Estava sendo diferente. Ali ele chegou uma irmã, que eu também não sabia que era irmã, e ele perguntou: qual que foi a palavra hoje? Ela falou assim: foi 8 de Jeremias. Ali eu saí correndo, eu saudei eles, eu saí correndo pro meu apartamento e entrei aqui e comecei a falar com o Senhor. E eu falava: Senhor, tu tá aqui, tu tá cuidando de mim, eu não te sinto mais, Senhor, eu não te sinto mais, eu não sinto mais, Senhor. Será que tu tá aqui ainda? Será que eu errei tanto a ponto do Senhor me abandonar, do Senhor não vir mais ao meu encontro? Eu não consigo mais te buscar, Senhor. Eu não consigo mais te sentir. Toda aquela tristeza, aquela vontade de sumir já estava voltando. E ali fiz aquela oração aos prantos, só o Senhor sabe. No outro dia eu estava aqui em casa, veio uma amiga minha aqui, nós estávamos fazendo as coisas do mundo, bebendo, rindo, conversando. E eu lembro que na minha porta, alguém bateu na minha porta. Glória a Deus. E ali eu olhei pelo olho mágico. Era uma irmã com o véu na mão. E ali eu, na hora, eu já me senti nua diante de Deus. Eu sabia que o Senhor estava batendo na minha porta. Ali catei, abri a porta. Ela falou pra mim: você me recebe no nome do Senhor Jesus? Eu falei: recebo, entra. Já fui no meu quarto, catei meu véu, coloquei na cabeça. E ali o Senhor falava pra mim: filha, eu te amo. Eu não deixei de cuidar de você por um segundo. Eu não deixei de cuidar de você um segundo. Eu te vejo. Eu te amo tanto, minha alma. E falava. E foi respondendo toda a minha oração. E depois daquele dia, o Senhor grandemente me aproximou dessa irmã. E o Senhor sempre usava dela para vir de encontro à minha necessidade, que foram muitas. Mas desde aquele dia eu nunca mais larguei o Senhor também. Ainda não foi os vícios que me impediam de estar na casa dele. Não foi nada, irmandade, até o Senhor me libertar, não foi nada. A minha alegria era saber que o Senhor tinha vindo na minha porta me buscar. E grandemente o Senhor foi fazendo obra na minha vida. E ali teve um dia, a irmandade passou anos. O Senhor me deu um sonho, a qual eu
voltava de uma Santa Ceia, eu falava, Senhor, eu não tomo Santa Ceia. E o Senhor falou no meu coração, esse ano você vai tomar. O Senhor já tinha me selado com a promessa. O Senhor já tinha me libertado de 2 vícios. E ali o Senhor já tinha fazendo a obra, mas o batismo ainda não tinha chego. E ali o Senhor tocou no meu coração e falou, esse ano você vai tomar. E ali eu já comecei a clamar ao Senhor. O Senhor já foi limpando aquilo que não era do agrado dele. Na época eu era mimado, o Senhor já foi tirando. E ali, um dia veio uma irmãzinha lá da Bahia. E eu senti a alegria de chamar ela para ficar uns dias na minha casa. E ali, pela boca dela, o Senhor voltou a confirmar todas as coisas que Deus tinha prometido na minha vida, assim como em algumas outras palavras, o Senhor também já tinha voltado a me confirmar. E ali eu verdadeiramente vi que era Deus, que não era só mais um sonho. Eu sentia que não era mais um sonho, que era o Senhor falando com a minha alma, que já estava no momento de eu ir para Ele, que já estava no momento de eu servir verdadeiramente a Ele. E ali eu fui. Ela conhece muito a Irmandade, e ali ela ligava para olha, esse daqui é um cara servo de Deus, essa é uma cara serva de Deus. E ali eu catava aquele telefone e o Senhor já começava a falar bravamente com a minha alma, dizendo que não demoraria muito, que eu contaria meu testemunho. E ali foi confirmando. E ali tinha uma parte, Irmandade, a qual o Senhor tomava ela numa madrugada aqui. E ela falava, você crê, irmã? Você pode abrir essa porta aqui, que o Senhor te der visão. Você vai ver Arcanjo Gabriel e Miguel aqui na tua porta com uma espada. Que nenhum mal vai entrar na tua casa. Nenhum mal vai impedir Deus de fazer a obra na tua vida. Que tem alguém aqui que assinou um decreto e disse que não vai ter, mas o Senhor disse. Ele já foi embora. E ali foi muito forte, Irmandade, por quanto são arcanjos de luta, a gente sabe. Eu falei, Senhor, a luta nem tá tão travada assim. E ali chegando na igreja, o Senhor confirmava que Arcanjo Miguel e Gabriel estão na tua porta. E disseram, assinaram com X. Assinaram que não vai ser, mas o Senhor disse que vai ser. E ali o Senhor falava. E ali já foi caindo as dúvidas, eu tinha medo por quanto de uma parte. E o Senhor tomava aquela irmã e falava assim, fique em paz, você não vai cair por essa parte, eu vou te guardar. E eu falei, tá bom, Senhor. Foi chegando o dia, eu senti no batismo, Irmandade, eu fui no meu batismo sozinha. Mas por quanto o Senhor preparou de estar minha irmã por parte de pai, alguém que não era nem tão próximo a mim. Mas ela contemplou essa obra e eu creio que ficou guardado no coraçãozinho dela. Ela vê que é Deus na nossa vida, por quanto o Senhor sabe de todas as coisas do passado. E ali, Irmandade, um dia antes do meu batismo, eu dobrei meu joelho e eu falava com o Senhor, Senhor, dá licença, deixa eu falar com a minha alma. Começava ali naquela oração, eu falei, Senhor, chama minha alma para participar dessa oração. A alma me perdoa por tudo que eu te fiz passar. Mas essa carne é de morrer. E você vai viver tudo aquilo que você quer viver. Santo é o Senhor. E ali fiz aquela oração. O Senhor me deu uma palavra depois daquilo e eu me agarrei, já tendo certeza que o Senhor me chamaria. Aleluia, Senhor. Eu já estava acertada com Deus. Tem muita gente que fala que o batismo é na hora, mas tem outras que já estão acertadas com Deus. Que essa voz o Senhor não deixa nunca a gente errar num grau de perder a nossa alma. Nunca, nunca. E ali eu fui para aquele batismo sozinha. Passei ali no serviço dessa irmã, a qual o Senhor me aproximou e a qual o Senhor permitiu ser testemunha de muitas coisas na minha vida. E eu falei para ela, irmã, eu tô indo lá, seja o que Deus quiser. E outra irmã que trabalha lá falou assim, fique em paz, você já serve a Deus, você já é uma serva de Deus. O Senhor vai te chamar. E eu fui. Cheguei na igreja, grandemente o Senhor me visitou naquele dia. E ali o Senhor confirmou mais uma vez no hino que tocou. Diante já tinha acontecido alguma parte naquele hino. E ali fui fazer a vontade de Deus, para que eu viva aquilo que o Senhor tem para minha vida, que eu já estava cansada do mundo. E as coisas de Deus sempre me fez muito feliz. Ali eu fui e servi a Deus nessa parte. E por quanto a nossa alegria, quando somos selados por Deus, é descer manifestando ali aquelas águas. E ali foi, o Senhor cumpriu mais uma vez o desejo do meu coração. E ali, quando eu saí daquela porta, aquela irmã estava ali. E ela testemunhou mais uma coisa na minha vida, que foi o batismo.
E ali, passado o tempo, Irmandade, vim sofrer uma prova muito grande. O Senhor permitiu da porta se fechar na minha vida. E as coisas foram se apertando. Eu tinha uns bichinhos, eu tinha muita necessidade em casa, por quanto deles, por quanto de mim. E eu falava: Senhor, agora que eu te servi, Senhor, o que vai ser de mim? O inimigo falava: tá na hora de você voltar pra tua casa. E eu falei: não tem como eu voltar pra casa da minha mãe. Eu vou voltar sem nada, Senhor. E tu falou que tem tanta coisa aqui pra mim ainda. Tu não cumpriu meu casamento, Senhor. Oh, Senhor, o que vai ser de mim? Ali o Senhor foi permitindo. Da prova chegando, ficando no ar. No dia eu fui pra igreja, o Senhor mandou o Salmo 23. E o Senhor falava: a prova vai começar na vida de alguém, mas eu sou contigo. Esse alguém acabou de batizar. Ele é novo de batismo, mas o Senhor fala: se você guardar minha palavra, eu te guardarei, eu serei contigo, e nada te faltará. E ali eu falei: Senhor, essa palavra é comigo mesmo, Senhor. E ali as coisas foi começando a acontecer. E eu falei: Senhor, mas foi um ferro muito árduo, um ferro muito quente que encostou em mim. Eu falei: Senhor, se essa palavra for comigo, Senhor, confirma de novo na minha vida. E ali passou uns cultos, eu fui para a igreja. Ali eu entrei no banheiro na hora da palavra, antes de anunciar a palavra, e quando eu estava saindo, levantou um irmão de fora. E esse irmão falou: a palavra que Deus mostra é Salmo 23, e ali eu vi que era confirmação na minha vida. E grandemente, mais uma vez, o Senhor falou comigo. E ali foi passando o tempo, foi passando os dias, aquela prova doía, machucava. Eu emagreci muito, muita necessidade, muita tristeza. Glória a Deus, Senhor. Ali foi passando. E teve um dia que eu tava num grupo de irmandade e tinha um irmão que tava sendo usado por Deus. E eu falava pra esse irmão: eu não aguentei a irmandade. Eu falei: irmão, seu irmão não sente de passar nada pra mim. E eu já tinha enviado um currículo, irmandade. Só que eu nunca imaginei que fosse dar certo. Eu tava desesperada. Eu tava muito magra, eu tinha vergonha de entregar meu currículo na rua. Porque eu sabia, eu falei: quem vai olhar pra mim e vai me dar emprego? Ninguém. Vão ver que vão pensar que eu tô doente. Ninguém. Essas moças tudo maquiadas, tudo bonita. Vão olhar pra mim: Senhor, não vai. Não vou conseguir, Senhor. Essa é a maneira de eu conseguir. E ali, esse irmão entrou, mandou uma mensagem pra mim e falou assim: Deus me mostra você num poço muito fundo, irmã. Mas Deus manda te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E novamente, aquela palavra vinda do meu encontro. Ali o Senhor muito me visitou. No outro dia eu acordei, catei meu celular, tinha uma mensagem de, um, de uma entrevista de emprego. Eu agradeço ao Senhor que por quanto muito me alegrou o coração, eu sabia que aquela porta era o Senhor. E o Senhor já tinha falado pela palavra que abriria a porta. E eu tinha certeza que aquela porta o Senhor iria abrir. Ali eu fui para a igreja, o Senhor confirmou. Isso era num sábado, Irmandade. A minha entrevista era numa segunda-feira. E era numa terça-feira, perdão. Numa terça-feira era a minha entrevista. E aquela mensagem eu não me lembro, não me recordo se era no sábado ou no domingo. Mas de qualquer forma, na segunda tinha culto numa comum aqui perto, numa igreja aqui perto. E ali essa irmã me chamou ali para nós irmos dar um passeio para depois a gente ir para a igreja. E ali nós fizemos. Aí cheguei na igreja, o Senhor muito me visitou. E a palavra veio, Salmo 23. E o Senhor confirmava mais uma vez aquele salmo na minha vida, assim como creio que na vida de todos nós, né? Esse salmo já fez parte e faz parte de muito testemunho, muita obra nas nossas vidas. E ali eu agradeço a Deus que por quanto eu vim para minha casa, o Senhor falava assim: eu comecei a obra e a obra que eu faço ela é completa. E eu agradeço a Deus que por quanto eu tinha uma coelhinha, Irmandade, é para vocês verem como Deus faz tudo completo mesmo. E ela tinha comido meu chinelo. Eu tava andando com um par de um e par de outro. E um dia eu fui sair com meu cachorrinho na rua e uma irmãzinha me encontrou. Falou: nossa, irmã, você saiu com sono, né? Como Deus faz as coisas tudo detalhado, né? Eu falei assim: irmã, cansada, né? Aí ela falou assim: eu tô vendo, você saiu com um par de um e par de outro. Aí eu falei: não, irmãzinha, aqui eu tenho minha coelhinha. Ainda contei pra ela, né? E saí andando, né?
E ali tinha uma senhora que tinha falado pra mim, tinha deixado umas coisas pra mim na portaria. Perguntou se ia estar em casa. Eu falei pra ela, ó, era terça-feira, eu falei assim, ó, eu tô indo fazer uma entrevista. Mas deixa lá na portaria que na hora que eu chegar eu pego, né? Ela, não, tudo bem. Então tá bom. Ali eu fui, fiz a entrevista, o senhor abriu aquela porta, né? A qual eu estou até hoje, agradeço muito a Deus por isso, que verdadeiramente foi Deus na minha vida. E Deus falava assim que ia colocar o currículo de alguém que estava embaixo, ia colocar em cima, umas palavras bem antes disso tudo acontecer. E eu sempre achei muito bonito isso, mas nunca pensei que fosse acontecer comigo, que por quanto essa minha patroa, ela recebia muitos e-mails por dia. Só que o meu, de certa maneira, já estava aberto na caixa de entrada dela. E ali ela falou, e ela falava pra mãe dela, falava assim, mãe, a primeira pessoa que eu pegar pra fazer entrevista vai ser a que vai ficar com o serviço, porque eu sei que ela vai estar precisando. E ali o Senhor verdadeiramente cumpriu aquilo na minha vida, me colocou ali entre, são como se fosse minha família, né? O Senhor sabe, nada é fácil, mas grandemente o Senhor tem abençoado nós, colocou alegria ali, colocou amor em nós, então eu agradeço muito a Deus por isso. E ali eu chegando daquela entrevista já muito feliz, né? Já sentindo que a prova tinha ido embora, isso daí é só o Senhor. O Senhor me visitou muito no ponto de ônibus, é uma coisa assim que a gente sabe que é da parte de Deus, então a gente se alegra. Ali eu cheguei, tinha uma sacola para mim, essa irmã que estava aqui, né? Ela não tinha saído para trabalhar ainda. Eu cheguei, né? Catei aquela sacola, abri e a primeira coisa que eu falo para os irmãos, o que tinha ali era um chinelo. Era um chinelo, o Senhor preparou muito mais, mas a primeira coisa que eu vi ali era o chinelo. Aí eu lembro que a irmã estava ali na janela dela, a gente mora em condomínio, e meu bloco é de frente pro dela, minha janela é de frente para dela. Até isso o Senhor é bom na nossa vida, né? E ali eu catei, eu ergui o chinelo e falava assim: olha isso, irmã, olha como Deus é bom na nossa vida, que até o mínimo que eu não cheguei nem a pedir pro Senhor, porque era uma coisa tão pequena perto de tudo aquilo que eu precisava, mas o Senhor é aquele que ele faz a obra por completa. Passou o tempo, Irmandade, o Senhor abriu essa porta, grandemente o Senhor veio ao meu encontro, e, e daí o Senhor preparou meu casamento, trouxe meu esposo lá de Santa Catarina para cá, cumpriu aquela palavra que o Senhor me falava, foi uma obra muito bonita também, eu vou tentar abreviar aqui rapidinho, foi um tempo que a gente sabe que tem gente que não nasceu o Senhor fala, né, que o homem não nasceu para ficar sozinho. Tem alguns que escolhem viver somente para Deus, mas tem uns que têm um sonho de ter uma família assim como eu tinha. E ali eu falava para o Senhor, falava, Senhor, tô me sentindo sozinha, Senhor, eu sei que tu tá aqui, mas tô me sentindo sozinha. E chegava todo dia do meu trabalho e chorava. E ali teve um dia que eu comecei a sonhar acordada, irmãos. Fechei meus olhos assim, comecei a sonhar com aquilo que eu queria, com meu casamento, com uma parte assim, outra parte ali, e comecei a falar para o Senhor. E ali um casal de servos de Deus que mora aqui do lado me chamou para, era no tempo de culto online, me chamou para ir na casa deles participar do culto com eles. E eu fui ali nós ouvimos a palavra, fizemos uma oração e ali o Senhor, na hora que acabou o culto, nós fomos orar também. E ali o Senhor tomou do irmão, qual irmão, o esposo da nossa querida irmã aqui, Sandra, virou aqui e começou a falar, falou assim, irmã, tem aquele sonho, né? Aquela revelação que o Senhor nos dá e a gente sabe que vai acontecer. Mas é aquele sonho, irmã, que a gente sonha acordada, e a gente sonha com isso, e o Senhor foi revelando tudo aquilo que eu sonhei acordada para aquele irmão. E ele olhava assim para mim, e o Senhor tomava ele e falava, o Senhor se agradou do desejo do teu coração, e o Senhor vai cumprir o desejo do teu coração. Eu agradeço a Deus, irmão, que, que por quanto aquilo ficou muito forte no meu coração, e o Senhor foi confirmando por sonhos, o Senhor foi confirmando por palavras dentro da Bíblia, e aquilo foi grandemente tocando meu coração, mas vai ter uma hora que o tempo vai passando, e a gente vai falando, Senhor, mas de onde vai vir, Senhor? De onde vai vir? E o Senhor já tomava a boca daquele irmão e falava, vou mexer no sul, vou mexer no leste, no oeste, eu vou mexer, se precisar, eu mexo até lá fora para trazer, mas entre 5 eu já escolhi o que é teu. E eu falava, Senhor, já tem alguém preparado, Senhor, mas quando vai aparecer, Senhor? E eu agradeço a Deus que foi passando o tempo. Veio uma irmã muito usada por Deus também de outra cidade. E, e ali a nossa irmã Sandra aqui, catou e me chamou para ir numa reunião, numa oração ali, né, numa visita na casa de uma dos irmãos aqui da nossa comum. Eu falei, eu vou sim. Só que aí eu dormi na hora, aí depois acordei, falei, Senhor, será que eu vou? Aí me ligaram, né? Aí eu falei, Senhor, será que eu vou? Aí eu falei, fique em paz, eu não vou não.
né? Mas o Senhor sabe como faz a obra na nossa vida, né? E ali eu não consegui mais dormir, foi me dando uma aflição muito grande. Eu liguei para a irmã e falei, irmã, tem como a irmã vir me buscar? Que aquela aflição era tão grande que se eu não fosse, eu ia parar lá de qualquer jeito. Mas eu iria ir, porque aquilo estava pulsando muito forte no meu coração. E ali chegamos. Grandemente o Senhor usava aquela irmã naquela casa e falou com todos que estavam ali. E o Senhor falou também comigo. E o Senhor revelou minha história inteira na boca daquela irmã, que foi, para mim, foi uma confirmação de que Deus sempre me guardou, sempre. Ele me via quando eu estava sozinha, quando eu estava chorando, ele me via quando eu já não tinha alegria, ele me via. Então aquilo ali, ele falar, não só para mim, mas para todos que estavam ali. É falar, eu cuido de você, eu cuidei de você. E ali o Senhor usava ela e falava assim, filha, eu tô vendo uma aliança no teu dedo. E aquilo que o inferno falou que não vai ter. E ali eu vim para minha casa. E eu vim com uma certeza de que o Senhor traria aquilo para mim. E ali eu comecei a receber uma carta para alguém que eu nem conhecia. E passando 3 dias, o Senhor me apresentou meu esposo. Foram 3 meses de conversa, sem a gente tocar no assunto. Até que um dia, numa brincadeira, a gente falou, então vamos buscar a palavra. E ali o Senhor começou a confirmar nas nossas conversações tudo aquilo que a gente conversava durante o dia. Chegava à noite, o Senhor mandava na palavra. E ali a gente via que a gente estava em comunhão, os dois. Não só os dois, mas com Deus. A alegria era entre nós três. Ali o Senhor foi dando confirmações, foi colocando alegria nos pais dele, foi colocando alegria no meu coração também. E ali a gente sempre ficava falando, não, a gente vai se encontrar em tal dia, por quanto ele era de Santa Catarina ou de Campinas. A gente trabalhava, então não tinha como. Irmandade, eu morava sozinha, então não tinha como. Tudo tinha que ser planejado, porque minha mãe tinha que vir para cá. Então tinha que ser tudo bem arquitetadinho. E a gente falava, a gente vai se encontrar em tal dia. E um dia a gente escutando a palavra, o Senhor falava, vocês estão armando um encontro pelo telefone, falando o dia. Só que esse encontro eu já preparei. E eu vou falar o dia desse encontro. E ali o Senhor foi falando, a gente tinha marcado de se encontrar um mês para a gente já poder marcar o casamento, porque o Senhor verdadeiramente já foi confirmando em todas as palavras. Ele buscava lá, ele ia em visita, o Senhor verdadeiramente falava com ele. Aqui dentro do meu coração também já estava tudo acertado, a gente buscava a palavra, a gente ficou 3 dias sem conversar para buscar a confirmação do nosso casamento. E ali veio, depois desses 3 dias nós fomos, eu escutei o culto aqui em casa, ele escutou lá na casa dele, e ali nós sentimos a confirmação que o Senhor falou com todas as palavras, aquilo que nós pedimos por sinal e por aviso, o Senhor falou conosco, então verdadeiramente foi Deus. E ali o Senhor, a gente tinha marcado para a gente se casar em dezembro, mas o Senhor foi aquele que marcou, que a gente se conheceu em outubro e casamos em novembro, e já está para quase um ano que o Senhor fez essa obra, né? Em novembro faz um ano de casado, e grandemente ele deixou serviço lá, o Senhor não deixou ele confundido aqui. Eu agradeço a Deus que ele ficou os meses naquele seguro-desemprego, né? E ali foi acabando aquele último mês que ele ficou no seguro. A gente falou assim, agora, né, vamos procurar serviço, porque ele também já não aguentava mais ficar em casa. E ali eu agradeço a Deus que numa sexta-feira a gente foi entregar currículo. Na segunda-feira o Senhor já chamou, já permitiu dele começar a trabalhar. Então, verdadeiramente é Deus nas nossas vidas. Eu agradeço muito a Deus. É muitas obras, irmãos, muitas obras. Isso daqui é o resumo de uma vida. Mas eu agradeço a Deus por tudo. Eu espero que o Senhor faça tanto quanto fez na minha, na vida dos irmãos, na vida dos filhos dos irmãos. A última palavra do Senhor, não importa o que o teu filho faça na vida. Se o Senhor já falou com ele uma vez, o Senhor não vai desistir dele. Tem muito pai chorando, eu sei como é difícil. Eu vi a minha mãe chorando por muito tempo. E eu me arrependo por isso. Mas eu tenho certeza que o choro que ela teve lá atrás é a alegria dela hoje também. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo, por tudo. Por pessoas que olharam para mim e lá atrás falaram que eu não tinha jeito. Hoje são pessoas que dizem que são orgulhosas de mim, que se orgulham do que o Senhor me fez. Eles acham que tudo é mérito nosso, mas não é. A mudança, quantas vezes a gente quer mudar e a gente não consegue. Eu agradeço a Deus que o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. E Ele diz o dia da mudança. É Ele que coloca a transformação na nossa vida. É Ele quem faz. Porque quantas vezes a gente quer se libertar de alguma coisa, a gente não tem força. Se não é Ele falar para, aquilo não para. Então eu agradeço muito a Deus. Até aqui, os irmãos perdoam do tempo tomado.
Mas eu agradeço a Deus por tudo, só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém.